apresenta os destinatários da missão, diz aonde eles devem ir, como devem ir, o que fazer. Agora, na segunda parte do tempo comum, ela se caracteriza pela vida pública de Jesus. Ou seja, nós vamos acompanhando o seu ministério no encontro com as pessoas e nesse encontro as ações que revelam o amor do Pai, que revelam a comunhão, mas que revelam acima de tudo qual é o destino de toda esta obra, ou seja, o caminho da salvação, o caminho da plenitude, o caminho da vida eterna. E a liturgia então nos apresenta, dentro do tempo comum, algumas solenidades e algumas festas do Senhor. Por isso, na própria titulação, o Senhor vai expressar todo o sentido dele como o ressuscitado, como aquele que nos traz a vida nova, ou como dizia, traz todos os sinais do caminho da salvação. E assim então nós celebramos nesse curto espaço do tempo duas grandes solenidades. No último domingo, a solenidade da Santíssima Trindade, e hoje então a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. As duas se complementam diante de tudo aquilo que nós vivemos durante o tempo pascal e que culminou com a efusão do Espírito. Um Espírito que age na vida da Igreja para a comunhão, para a unidade e para a sua santificação. Ou seja, celebrar a solenidade do Santíssimo Corpo de Cristo hoje é pensar a comunhão não apenas no ato de receber a hóstia consagrada, mas de perceber como a ação do Cristo, a sua vida pública, ela vai construir esta necessidade, a necessidade da comunhão, e vai construir esta identidade, ou seja, uma igreja reunida, uma igreja em comunhão, e que então será alimentada diariamente por esses sinais sensíveis e visíveis que nós temos através da Eucaristia. Então, todo aquele mistério da comunhão expressa no domingo, a gente pode até recordar qual a melhor forma de dizer que estamos envolvidos no mistério trinitário. Não é apenas fazer o nome do Pai, dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Não é apenas começar e terminar a missa com os sinais da Trindade, mas é justamente perceber como igreja nós temos gestos e sinais que caracterizam esta comunhão em vista desse itinerário e deste caminho para o céu. Então, celebrar hoje a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo não é pensar apenas no seu aspecto devocional. Nós sabemos que, historicamente, esta celebração nasce de uma realidade, de um milagre eucarístico e de uma necessidade de evidenciar esse papel que é a devoção. Mas ela vai além, ou seja, ela convida-nos a perceber esta essência da nossa fé, que é a comunhão, a unidade e tudo aquilo que dele decorre. Celebrar a Eucaristia é pensar em tantos caminhos de reflexão. Por exemplo, se nós recorremos ao catecismo da nossa igreja, nós vamos encontrar as definições de Eucaristia como memorial, como sacrifício, como banquete, como ceia, como ação de graças,
Igreja Católica apresenta-nos como elemento básico. Um outro caminho de compreensão da Eucaristia, além deste aspecto devocional, passando então pelo catecismo, é justamente pensar ao longo da história da Igreja como os papas trataram o tema da Eucaristia, com belas encíclicas, exortações, tantos textos que enriqueceram a forma pela qual a Igreja, como mãe e como educadora, através então do seu magistério, através da sua tarefa de educar, ela trouxe e apresenta constantemente a nós este caminho de reflexão sobre a Eucaristia. Pensemos em um dos últimos textos que trouxe grande contribuição quando João Paulo II escreve a Eclésia de Eucaristia, ou seja, a Igreja vive da Eucaristia, onde ele vai desenvolver os caminhos da espiritualidade eucarística ou da espiritualidade de comunhão. Então não nos faltam referência para pensar e para desenvolver este caminho da Eucaristia. Por isso, eu gostaria de propor que hoje nós pensássemos a Eucaristia à luz da Palavra de Deus, à luz desta sequência que nós ouvimos e cantamos juntos, quando primeiramente podemos pensar a Eucaristia a partir do conceito pascal, ou seja, o centro da fé da Igreja é o mistério pascal, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja vai viver para celebrar isso, e o conceito pascal da Eucaristia vai se dar quando nós fazemos a junção das duas ocasiões ou dos dois momentos que envolvem o tríduo pascal. Primeiro, a quinta-feira, dia que hoje nós celebramos. E naquele dia, então, na quinta-feira santa, o dia da instituição do sacerdócio e da Eucaristia. E depois o domingo, o dia da ressurreição, o dia em que esta comunidade vai aprender a ir ao encontro do ressuscitado para celebrar esta fé. Então é interessante perceber que no conceito pascal nós não precisamos reduzir a Eucaristia ao simples desejo de querer ir à missa para comungar, mas o conceito pascal vai ajudar-nos a entender que vamos para celebrar, como rezamos na oração coleta, os frutos da redenção, os frutos da salvação, que depois vão se tornar visíveis e sensíveis nas espécies que são consagradas. Por isso a Eucaristia torna-se sinal de vida. O conceito pascal é justamente aquilo que o Senhor traz para nós, da superação da condição de pecado para a realidade então da vida nova. Esse Senhor que vai nutrindo, que vai acompanhando, como a primeira leitura trouxe para nós o início desta referência do que seria o conceito da ceia na perspectiva judaica, que torna-se o berço para o conceito da Eucaristia ou para este conceito pascal que nós pensamos e refletimos. Então, olhar para a primeira leitura de hoje é pensar como este cuidado que agora é pascal se torna, a partir da memória, do desejo da aliança, do desejo de seguir os mandamentos, do desejo então de estar nesta profunda relação e nesta profunda comunhão com o Senhor, o Deus da aliança, o Deus do Antigo Testamento. No conceito de ceia judaica, nós então vamos chegar ao conceito
da ceia pascal para celebrar esta vida, esta entrega e este cordeiro que é imolado para a nossa salvação e para a nossa redenção. O segundo conceito que nós podemos pensar é justamente a Eucaristia, que promove o conceito eclesial, eclésia de Eucaristia. A Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia vai constituir esta Igreja. Por isso, nesta relação entre a quinta-feira e o domingo da ressurreição, nós vamos encontrar neste domingo esta identidade. Como dizia, não podemos pensar que vamos à missa só para comungar, ou que queremos, por exemplo, a absolvição de nossos pecados só porque eu tenho que comungar. Mas a gente deve pensar no conceito eclesial, justamente porque o Senhor nos chama, o Senhor nos congrega, o Senhor nos reúne, o Senhor nos dá essa identidade de igreja. E isso vai dar a nós o direito, ou isso vai produzir em nós a necessidade e o fruto da comunhão. Entendam? Eu não posso ir para a missa querendo só comungar e não querendo antes ser igreja, antes ser comunidade, antes ser povo eclesial, antes viver a experiência do nosso batismo e da nossa experiência enquanto povo de Deus. Então, antes de querermos estar aqui para comungar, nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como batizados, nós estamos então como este corpo eclesial, aonde Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Isso acontece só hoje? Não. Acontece em cada Eucaristia, acontece em cada domingo, no qual então nós vamos celebrar esta identidade, este sentimento de pertença. Por isso, a cada Eucaristia nós fortalecemos a identidade a qual comunidade nós pertencemos, a qual paróquia nós nos identificamos. Esses dias eu dizia a alguém que ela precisava encontrar a sua paróquia, encontrar a sua comunidade, e não passando por todas, de modo, hoje eu vou aqui, hoje eu vou lá, e não cria esta raiz. A Eucaristia constitui a igreja, a Eucaristia dá a nós esta identidade. Hoje estamos aqui reunidos na comunhão da comunidade salesiana, das paróquias, mas nós vamos voltar para o nosso berço, nós vamos voltar para a nossa realidade, aonde temos os pés fincados e aonde então nós celebramos esta identidade. Então, a Eucaristia precisa deixar claro isso em nós, e ela faz, ou seja, na comunhão eu celebro a minha identidade eclesial, lá na comunidade onde participo, onde eu vou viver esta experiência sacramental. O terceiro conceito que eu destacaria é justamente o conceito da Eucaristia como comida e bebidas espirituais. Cantamos isso, rezamos isso, e vamos ainda expressar isso. O que é a Eucaristia? Para quem não tem fé, continua sendo uma experiência física de um pão, de um pouco de vinho. Mas para nós, através do mistério da ação do Espírito, nós atribuímos este sinal sacramental, este peso sacramental, esta força sacramental. E quando eu digo força sacramental, significa que há algo que sai dela e que beneficia aqueles que a celebram, aqueles que a participam. Ou seja, na medida em que nós entendemos a Eucaristia
como comida e bebidas espirituais, nós vamos cuidar da alma, nós vamos cuidar do espírito, nós vamos cuidar também do nosso corpo, da nossa consciência, em vista do que ela produz em nós. Não só essa dimensão devocional, mas acima de tudo, este desejo de que, alimentados, a comunidade perceba de fato o que a Eucaristia está produzindo em nós. Então, perceber como de fato receber a Eucaristia da forma mais digna que você a busca, este sentimento, estou sendo alimentado, estou sendo então fortalecido pelos sinais da Eucaristia. Os padres haverão de concordar comigo. A coisa mais fácil para nós é colocar a hóstia consagrada na mão ou na boca de vocês. Isso é mais fácil. Agora então essa percepção do que ela quer trazer para nós. Então, queridos, sempre que formos comungar, lembremos disso. Lembremos de que a Eucaristia, ela produz esses frutos enquanto comida, enquanto bebidas espirituais. Então, um exemplo muito simples, que às vezes eu insisto lá na matriz. Hoje, para escutar um amém na hora que recebe a comunhão é difícil. Tem gente que não fala mais amém. Eu sou meio surdo. Então, às vezes, eu preciso escutar alto o amém. Isso é fruto do quê? De uma dimensão espiritual. O amém não é só uma repetição, não é só qualquer coisa. É a confirmação de que ela produz algo dentro de nós. Então, queridos, não deixamos perder isso. Pelo menos o amém na hora de receber a Eucaristia, como consequência desta comida e desta bebida espirituais. Se a Eucaristia não está me dando nem a coragem de dizer amém, você acha que vai dar coragem para produzir outra coisa? Eu preciso acordar um pouquinho, pensar nisso, nessa expressão, senão a gente vai deixando, não vai colocando, e aí tanta coisa bonita da nossa igreja se perde. Nossa, não está pensando só no amém? Eu acho que não é só um amém, é uma expressão da nossa fé, é dizer, confirmar naquilo que nós acreditamos, como cremos e daquilo que celebramos, desse fruto espiritual da Eucaristia como comidas e bebidas. Depois, o último conceito que eu destacaria é a Eucaristia enquanto conceito da plenitude. Ouvimos no Evangelho, ouvimos nas leituras, de que tudo isso é para a vida eterna. Isso tudo é para a realidade da comunhão plena com o Senhor. Somos peregrinos no conceito pascal, no conceito eclesial, no conceito de comida e bebidas espirituais. Nós somos alimentados nesta realidade terrena, mas queremos, acima de tudo, um dia chegar ao céu, chegar à plenitude, chegar justamente àquela experiência de viver esta comunhão que tantas vezes fomos alimentados. Por isso o Concílio Vaticano II vai dizer que cada Eucaristia já é uma antecipação do céu. Então, sentir isso, de que comungamos para a plenitude, comungamos para a realidade do céu, como igreja, como povo sacerdotal, como batizados, como alguém que sente-se alimentado espiritualmente. Então, queridos, eu concluo dizendo aquilo que é uma perspectiva de leitura do catecismo da nossa igreja. Se você pega o catecismo, ele traz para nós 3 formas para expressar tudo aquilo que ele escreve. Primeiro, de ler e crer. Segundo, de crendo celebrar aquilo que nós cremos. E o terceiro, de viver aquilo que celebramos e aquilo que cremos. Então, 3 palavrinhas básicas
crer, celebrar e viver. Então, pensar nisso, na Eucaristia, pensar em toda esta proporção que a ação de Deus oferece para nós. Crer, porque o Senhor vai nos dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado, que é oferecido. Celebrar enquanto encontro comunitário. Primeiro eu constituo a comunidade. Primeiro eu celebro com a comunidade. E constituindo e celebrando como comunidade, eu chego à mesa da Eucaristia. Eu chego, então, à recepção dos sinais consagrados. E por último, então, o grande desafio que o Espírito quer sempre agir em nós é para justamente viver aquilo que celebramos e aquilo que acreditamos. Então, eu concluo com duas questões. Primeiro, pensando então que a essência do gesto eucarístico é primeiro um gesto de doação. Cristo tomou e deu. Cristo pegou o pão, partilhado, dizendo: isto é o meu corpo, depois o vinho, dizendo: isto é o meu sangue. Então, uma espiritualidade eucarística começa a se desenvolver quando nós entendemos o primeiro gesto dela, a doação. Nesse sentido, construir a comunhão, construir a unidade, celebrar a misericórdia, celebrar o bem do outro e celebrar o bem para o outro. Por isso eu concluo com as duas questões. É possível contemplar sinais eucarísticos nas pessoas que estão aqui hoje reunidas para celebrar este dia de santificação para nós? E por isso, que sinais eucarísticos eu devo produzir diariamente para que o conceito pascal, conceito eclesial, conceito de comidas e bebidas espirituais e o desejo da plenitude não seja uma ideia, mas seja uma realidade em cada um de nós. Que o Espírito Santo sempre nos santifique para estarmos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia. Somos aqui a igreja que vive pela Eucaristia, depende dela, mas também deseja, acima de tudo, testemunhar. Assim, queridos, eu desejo que cada um que voltando possa voltar com aquela experiência da partilha dos pães. Depois que comeram, recolheram ainda alguns cestos com os pães. Vamos celebrar, estamos celebrando a Eucaristia, celebrando esta partilha, somos alimentados e depois voltamos para casa com um cesto, e nesse cesto os frutos da Eucaristia para ajudar alguém a fazer o mesmo caminho que tentamos fazer todos os dias, do dia chegarmos no céu. Que o Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça nesta espiritualidade eucarística que o dia de hoje proporciona a nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.